Pessoal, a pata dianteira nós vamos mesclar tanto a preta e a branca, tá? Vamos fazer carreira de uma cor e carreira de outra. Para iniciar, eu vou começar com a linha preta. Eu vou fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o meu círculo e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A segunda carreira, eu já vou iniciar subindo uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. Ao todo, nós ficamos com 9 pontos na segunda carreira. Você já vem aqui, ó, no círculo mágico e faça o nozinho do arremate aqui do início, tá? Que aí você já continua trabalhando já com esse início arrematado. Se você achar difícil de fazer com a agulha, faz com a de crochê. Os meus pontos aqui tem hora que eu não consigo pegar, porque eu faço muito justinho. Acho que é por isso que a minha agulha entorta, eu ponho muita força. Até que a agulha é ruim de passar o fio. Aí fez o nozinho, ó. Eu só vou cortar o excesso dessa linha só para não atrapalhar a gente trabalhar, tá? Mas eu sempre guardo as pontas para colocar depois em outro bichinho, vai como enchimento. A próxima carreira, eu subo uma corrente e vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Um ponto baixo para cada de base. Então, vamos continuar com 9 pontos baixos na terceira carreira. Vou finalizar a carreira número 3, então ficamos com 9 pontos. Aqui eu vou cortar esse fio. Vou cortar pequeno, que aqui eu já passo por dentro dessa laçada. E agora eu vou trabalhar com a linha branca. Esse fio aqui, ó, que a gente acabou de cortar, vem aqui por dentro. Vira assim, ó. Tenta pegar uma laçadinha de um dos pontos aqui. Puxa essa linha e faz o nozinho para ficar arrematado, tá? Você corta o excesso também para não atrapalhar. Eu já havia feito o nó, eu só tô te lembrando para fazer, porque senão eu esqueço de falar e acaba ficando sem fazer o nozinho. E para iniciar a próxima carreira com a linha branca, eu prendo assim na agulha como se fosse iniciar uma corrente, tá vendo? Dou uma tensionada no fio e agora eu vou vir aqui, ó. Pode começar em qualquer lugar que você quiser, tá? Puxo uma laçada e aqui eu já vou começar fazendo um ponto baixo. Então, a quarta carreira, eu também vou ficar com 9 pontos baixos, tá? Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Aqui eu tô misturando a linha amigurumi da Circo com a Quotes Correntes. E o tex das duas linhas são diferentes. Mas se você trabalha com a mesma agulha e tensiona a linha da mesma forma, você vê que os pontos ficam bem parecidos, tá vendo? Eu misturo bastante essas linhas, porque aqui na cidade, como é uma cidade pequena, os armarinhos falta muito as cores, principalmente as linhas da Círculo, tem época que nem encontra. Então, para mim, ainda não compensa pedir para a internet por causa do frete. Então, eu não tenho parceria, né? Ainda não consegui parceria. Aí, para mim, fica difícil ficar pedindo pela internet. Aí, eu acabo misturando as cores e utilizando o que eu tenho em casa. Porque essas linhas também rendem muito. Às vezes, dependendo do tamanho do bichinho, dá para fazer 2, 3 bichinhos de boa, tá?
Deixa eu contar aqui para ver se deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta um pontinho para finalizar essa carreira. Se esse fio do início estiver atrapalhando, pode cortar um pouquinho, tá? Dessa linha branca. Aqui eu já vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto que iniciamos, ficou desta forma. E aqui eu já vou cortar o fio branco. Corto pequeno, porque aqui eu já puxo assim, ó, e vem por dentro e já faço o nozinho, igual eu te falei para fazer com a linha preta. Puxo uma laçada, já faz o nó. Eu sempre corto um pouco do excesso dessas linhas para não atrapalhar a próxima carreira. E a próxima carreira eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos agora com a linha branca. Vou prender o fio na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 9 pontos baixos. Então, finalizei a minha carreira com a linha preta, continuamos com 9 pontos, já corto o fio de novo, agora eu já não vou usar mais essa linha preta. Agora eu vou trabalhar com a linha branca, tá? Já faz o nozinho aqui desse fio. Que aí ele já fica arrematado também. Dou uma puxada nele. Já faço o nozinho e corto o excesso dessas linhas, só para não atrapalhar. E agora eu vou prender o fio branco na agulha. E vou fazer a mesma coisa. Não vai mudar a quantidade de pontos, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, trabalhei as minhas carreiras aqui de ponto sobre ponto ao todo, contando desde o início, estou com 10 carreiras feitas. Vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura e vou colocar o enchimento aqui nessa pecinha. E as patinhas, se você tiver dúvida para fazer a outra patinha, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? É o mesmo passo a passo. Ó, pessoal, finalizei todas as pecinhas, né? A dianteira e a traseira, e já coloquei o enchimento em todas elas, tá? Agora, eu vou mostrar a forma de fazer a costura. Eu vou te mostrar um, aí a mesma forma você vai costurar os outros. Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha. E vou posicionar essa parte aqui de cima, ó, que é o marrom, é a parte que vai ficar voltado para cima, tá? Esses detalhes que nós fizemos aqui vai ficar para lateral. Então, para isso, eu tenho que costurar uma traseira aqui e a outra traseira vai ser aqui, que aí vai ficar certinho esse detalhe que nós fizemos para a lateral. E essa costura é muito simples. Vou posicionar aqui de novo, só para mim ter certeza se é aqui mesmo. Ó, para costurar, é só pegar um pontinho aqui no corpo, ó. Volta aqui na patinha. Vem no corpo. Você vai costurar fazendo seguindo essa circunferência da pata, tá? Para ela ficar essa circunferência aberta aqui no corpo, ó. Passa na pata, volta aqui no corpo. Tá vendo, ó? Já fiz essa lateralzinha.
Quanto mais pertinho você fizer essa costura, mais firme fica a nossa pata, o nosso trabalho, né? Ó. Você vê, ó, fiz só a metade da costura e a patinha já tá bem firme, tá vendo? Vou finalizar aqui com você toda essa costura para você entender bem como eu faço. Que aí você segue essa mesma dica para você costurar as outras pecinhas. Até o rabo eu costuro dessa forma, fazendo a circunferência certinha assim, ó. Que aí o trabalho fica mais perfeitinho. Se você observar, você vai ver que é uma costura muito simples. Só pegando um pontinho no corpo, um pontinho na perna, volta no corpo. Ó, já tô quase terminando, olha como ele fica firme. E eu puxo de um jeito que não deforma, que não vai fechar o círculo. Tá firme, mas não tá deformando o trabalho, tá vendo? Já estou chegando aqui nos meus últimos pontos da costura, ó, na parte de trás. São meus últimos pontos para pegar aqui, para finalizar a costura, ó. Aqui no meu último pontinho, volto aqui no corpo. Tá vendo? Aqui eu já posso arrematar o fio, porque eu já fiz toda a volta do trabalho. Para arrematar, eu pego um pontinho do corpo ou da perninha, tanto faz. O cachorro fazendo arte. Desculpa aí o barulho ao fundo. Menina arteira! Aí aqui, ó, feito o nozinho, eu escondo a ponta pra dentro. Aí eu posso cortar esse excesso. E da mesma forma, você faz a costura das outras peças, tá bom? Pessoal, finalizei a costura aqui das patinhas, olha como ficou. E colei o olho, tá? Ó. É só você direcionar aqui um pouquinho pro lado da tromba, que aqui vai ficar bem certinho o local de colocar o olho, tá? Ó. E agora a gente vai fazer as orelhas. A orelha, ela é bem simples, porque ela tem que ficar pequena. E para ficar legal, nós vamos iniciar assim, ó. Eu vou deixar um pedaço para fazer a costura, tá? Assim, ó. Essa ponta aqui vai ser a de fazer a costura. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer mais uma, são 4 correntes. Volto na segunda e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, ficamos com 3 pontos baixos nessa carreira. Subo uma corrente, viro o trabalho e só vou repetir essa quantidade de pontos. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no meu último ponto, o meu terceiro ponto baixo. Então, na segunda carreira, estamos com 3 pontos. Subo uma corrente, viro o trabalho e vou puxar uma laçada. Venho no segundo ponto, puxo uma laçada e no terceiro ponto, puxo uma laçada, tiro tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez, corto esse fio, passo aqui, ó, por dentro dessa laçada, vou dar uma tensionada nesse fio e vou colocar essa pontinha aqui na agulha para que a gente possa fazer um arremate. Então, ó, puxei o fio, eu venho aqui pelas costas, ó,
Venho aqui nesse, não passo por esse, passo no segundo ponto aqui. Ó, dá uma tensionada para trás, para ficar justinho essa parte de cima. E venho aqui no próximo pontinho e vou fazer um nó. Feito o nozinho, dá uma tensionada no fio, tá? Que precisamos que essa ponta aqui fique bem arrematada. E vou passar aqui, ó, por baixo de alguns pontinhos, só para cortar o excesso desse fio e não aparecer a ponta. Cortou esse excesso, você pode colocar essa ponta de baixo aqui, ó, que é a do começo das correntinhas aqui da parte de baixo, na agulha, para a gente fazer a costura na cabeça. Nós vamos fazer essa costura de uma forma que a orelha vai ficar assim, ó, juntinha. Se você quiser, você já pode até passar aqui, ó, na última correntinha para fechar essa parte de baixo, ó, que aí ela vai ficar fechadinha assim, tá? Aí você posiciona atrás aqui, ó, no rumo aqui do olho, para trás. Você pode contar uma, duas, aqui na terceira carreira, ó, você faz essa costura. É só passar várias vezes, ó. Passei uma vez no corpo, volto aqui no pezinho das correntinhas. E eu vou usar o mesmo ponto para passar várias vezes essa costura, tá bom? Ó, no mesmo ponto eu vou fazer mais outra vez essa costura. E vou pegar aqui, ó, nas laçadinhas de baixo que a gente fechou. Tô apoiando na mesa que facilita para passar a agulha. Tá vendo? Ó, e já ficou bem firme. Tá vendo? Dessa forma que eu preciso que fique essa costura. Vou passar mais uma vez. Só tô repetindo o mesmo pontinho aqui do corpo, tá? E mudando aqui um pouquinho aonde pegar na orelha. Só para que ela fique bem firme. Ó, dou uma tensionada. Ó, ela ficou bem firme já, viu? Aí eu vou pegar um fiozinho aqui, ó, por trás dela e vou fazer um nó. Dá uma tensionada para esse nó não aparecer, para esse nó ficar bem justinho. E agora eu vou passar esse fio para dentro. Dou uma puxada e corta esse excesso. Ó como ficou. E da mesma forma que você fez essa orelha, você vai fazer a outra e costurar nesse mesmo sentido, bem do lado de cá, tá bom? Fica bem bonitinha, né? Ó, pessoal, finalizei a costura da orelha, olha como ficou. É, mas tá ficando bonitinho, né? O meu tá bem firme, viu? Não sei se é porque eu coloquei enchimento aqui de uma forma que ele ficou firme, mas o meu ficou bem firme. Só a tromba aqui dele, não sei como é que chama, né? A parte aqui do focinho, que eu não coloquei muito, porque se quiser depois você pode moldar pra cima ou pra baixo. Apesar que nas fotos ele aparece sempre assim, ó, com a tromba curvada para baixo. Agora, nós vamos finalizar, né, a parte final aqui do nosso trabalho. Então, eu vou colocar o fio aqui na agulha e vamos fazer a costura do rabo. Aí, você lembra que eu disse, eu vou deitar aqui, assim, para você entender melhor a forma que nós vamos costurar. Aí, você lembra que eu disse que o rabo dele tem que costurar assim para cima? Então, por isso que eu fiz todo o trabalho, costurei as pernas para depois o rabo. Então, ó, você vai pôr ele em pé e vai posicionar de uma forma que você olhando ele de lado, o rabo vai estar para cima. Ó, deitando novamente, você posiciona o seu aí para que ele fique aparente assim, tá bom?
com o rabo para cima. E a costura é igualzinho eu mostrei aqui na pata, nas perninhas. Você só circula, costura circulando, que aí ele fica firme, tá? Que aí ele não vai ficar tombando. Ó, pessoal, acabei de costurar. Ele ficou todo descabelado, porque eu fui puxando assim para poder circular a parte do rabo. Ó, ele ficou bem firme, ficou para cima do jeito que eu queria. Agora é só ajeitar o pelo, puxando para baixo. Tá vendo? Olha para você ver que bacana que ele fica. Olha isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, viu? Eu gostei bastante. Eu imaginei que ia ser um trabalho muito difícil para conseguir fazer um bichinho de linha tão parecido. E assim, eu tentei seguir o mais que eu consegui para deixar ele idêntico. E eu gostei do resultado. Eu espero que você também tenha gostado. Eu não vou parar aqui, ó, porque as fotos que eu tenho, como Deus me abençoou, que eu já consegui ver vários tamanduás aqui na minha região, tem bastante, e tirei fotos. E olhando pelas fotos, o rabo dele, ele é despontado mesmo, e ele é bem assim, cabeludo, né? E tentei fazer idêntico. As linhas aqui, pode ser que não aproximou tanto do original, mas eu tentei ser bem fiel. E eu espero realmente que você tenha gostado. Deixe um comentário me informando o que você achou. Se você já fez algum bichinho aí da coleção Animais do Cerrado, deixa um comentário aí me informando qual bichinho você já fez ou se você está fazendo a coleção completa. Desde já, eu agradeço a sua companhia até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.